E, neste momento, vamos dar início a mais uma reunião doutrinária e sempre agradecendo a proteção do Mestre Jesus, da espiritualidade superior, que nos anima, nos fortalece, nos encoraja para buscarmos a evolução espiritual e também no sentido material. Que a tua luz, Mestre Jesus, envolva todos nós presentes, por todas as pessoas que necessitam do teu amor, da tua luz e ainda não entendem o sentido do Evangelho, mas que a tua luz sempre está presente no coração de todos. Então, ilumina a palestrante da noite, Juscelia Lima, e uma mensagem que se encaixa na caminhada de todos nós. E assim possamos sempre agradecer ao Mestre Jesus por esta bênção. E assim alimentando esse amor para com todos. Que a paz seja sempre uma constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. E assim seja. E assim seja. Com Eliana. Com Juscelia. Pronto? Já é comigo? Ok, sim. Muito agradecida, Adalberto. Boa noite a todos. Muita luz, muita paz. É com muita alegria que nós estamos aqui, nesta casa que nos acolhe, nessa sala de forma virtual. Como foi falado no início do nosso bate-papo, cada um em um lugar diferente, mas unidos em um só ideal, que é aprender a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, ensinamentos esses que nos libertam, como o próprio Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E com a facilidade que nós temos hoje, Boa Noite disse, seja bem-vinda, da tecnologia, isso vem facilitar muito na questão da ampliação dos vínculos de amizade e de fraternidade. Isso é muito bom e eu agradeço muito a Deus e acredito também que todos nós que estamos aqui temos esse coração agradecido por essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema, como disse o Adalberto, muito importante para a nossa reflexão. Superando os desafios da vida. Quem de nós não vivenciamos desafios? Atirem a primeira pedra. Estamos vivendo em um mundo de provas e de expiações. Mundo este que tem nos oferecido para o nosso crescimento espiritual e não para o nosso castigo, alguns ou muitos ou vários desafios. Mas estamos aqui para vencer ou superar ou administrar esses desafios. Lembrando sempre que nenhum de nós estamos sozinhos nessa nossa caminhada evolutiva. Todos nós enfrentamos esses desafios da vida, cada um de nós. Mas a forma, a maneira como lidamos com estes desafios é que vai determinar a qualidade da nossa paz interior e também do ritmo do nosso progresso, tanto material como principalmente espiritual. Como é que nós estamos lidando, enfrentando esses desafios? Porque é da maneira que eu e nós enfrentamos esses desafios que vai determinar o nosso nível evolutivo. Porque, como nós falamos e todos nós sabemos, estamos vivendo em um mundo de provas e de expiações. Vivendo em um mundo de provas e de expiações, não tem como não termos, enfrentarmos, vivenciarmos desafios, dificuldades, dores, inquietações. Faz parte da natureza do nosso mundo, ainda nesta condição. E por que, então, enfrentamos
esses desafios? Por que é que nós devemos enfrentar esses desafios? Porque a vida, ela é uma escola de aprendizado. E os desafios que todos nós vivenciamos nada mais são do que os nossos professores, aqueles que nos ensinam a superar, a aprender. Então, esses desafios que cada um de nós estamos vivenciando são essas oportunidades de crescimento, principalmente espiritual. Por isso que eles são os nossos professores, porque eles estão nos ensinando como devemos nos portar no mundo em que vivemos. Vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e no item 20, nos dizendo, nos ensinando que a felicidade não é deste mundo. A felicidade que todos nós almejamos, buscamos, desejamos, ela ainda não faz parte desse mundo que nós vivemos. Foi o próprio Cristo que nos disse isso. Porque é um mundo de provas e de expiações. Então, nós vivemos ou vivenciamos momentos de felicidade. Nós não vivenciamos ainda a felicidade plena, como nós queremos, como nós almejamos, como nós desejamos. Então, os desafios não são punições, de maneira nenhuma, mas oportunidades de aprendizado. Porque a dor que cada um de nós estamos passando, enfrentando, cada um do seu jeito, ela vem para lapidar a nossa alma. Assim como o diamante bruto, ele precisa ser lapidado para se transformar em uma pedra preciosa, os desafios que todos nós enfrentamos na vida serve para lapidar a nossa alma. Por quê? Porque nós estamos vindo de uma caminhada evolutiva onde nós realizamos muita coisa ainda voltado para o lado negativo. Se hoje essa nossa existência é a melhor, como disseram os espíritos, significa dizer que em outras existências eu já fiz muitas coisas contrário ao Evangelho do Cristo. E dessa forma, hoje, eu estou tendo a oportunidade de me lapidar, de lapidar a minha alma, para que eu possa brilhar como esse diamante e todos nós também. Então, Deus, que nos criou simples e ignorantes, para que venhamos a evoluir e alcançarmos a nossa plenitude, ele não nos envia sofrimentos inúteis. Ele não nos envia. E, na verdade, Deus, não é que Deus nos envie sofrimento, mas é que ele permite que nós passemos por esses momentos de sofrimento, porque fomos nós mesmos que escolhemos quando estávamos no mundo espiritual. E ele permite porque ele sabe que é através desses sofrimentos, dessas dores, dessas dificuldades ou desses desafios que nós vamos fazer o nosso caminho de volta até ele. E é no exercício dessas dores ou desses desafios que nós vamos crescer espiritualmente. Então, como nós já falamos, o mundo que a gente vive é um mundo de provas e de expiações, e cada um de nós que estamos aqui, não apenas nessa sala, nesse momento, mas no planeta, habitando este planeta, todos nós que estamos aqui, nós somos responsáveis por essas provas que nós estamos vivendo ou por essas expiações.
Por mais que o outro venha fazer algo para me atingir, me prejudicar, eu não devo jogar a culpa em ninguém. Porque eu estou passando, vivendo por aquilo que eu preciso passar e viver. Então, eu sou responsável por aquilo que eu estou vivenciando. Vamos encontrar novamente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 e no item 9, que essas provas ou essas expiações são escolhas que nós fizemos antes da nossa reencarnação. Não é isso que nós aprendemos quando nós estudamos a doutrina espírita, que todos nós, e eu acredito que todos nós que estamos aqui nesta sala virtual, que já temos o conhecimento desses ensinamentos espíritas, nós tivemos a condição de fazer o nosso planejamento reencarnatório. Se nós tivemos a condição de fazer o nosso planejamento reencarnatório, nós tivemos também a condição de pedir as nossas provas ou as nossas expiações. Então, quando nós vamos estudar o livro Nosso Lar, nós vamos aprender e nós vamos descobrir que lá na colônia Nosso Lar tem um departamento chamado Departamento do Planejamento Reencarnatório, não é isso? Quando nós vamos estudar Missionários da Luz, nós vamos aprender, ver lá o planejamento reencarnatório de Segismundo. E dali dá para a gente ter mais ou menos uma noção de como se dá um planejamento reencarnatório de um espírito. Então, todos nós que estamos aqui, como nós falamos, nós temos a condição, ou tivemos a condição de fazer o nosso planejamento reencarnatório. A expiação, ela corrige erros do passado, erros que nós fizemos, que nós cometemos lá atrás, em existências anteriores. Tanto a reencarnação como a prova, ou as provas, ambas são instrumentos de progresso espiritual. O que mais me chamou a atenção antes de começar a estudar a doutrina espírita, e foi um dos fatores que me deu a certeza desses ensinamentos e dos conceitos espíritas, foi ver pessoas, irmãos, espíritos, vivenciando determinadas situações que me comovia demais. E teve uma época que eu fui a um hospital e quando eu cheguei lá, uma mãe estava segurando um filho no colo. E esse filho que essa mãe estava segurando, ele era praticamente do tamanho da mãe. Isso no início da minha chegada ao espiritismo. E esse menino, ele era do tamanho praticamente da mãe, mas ele estava todo desleixado, deslargado. E eu ficava olhando aquela mãe e a dedicação dela com aquele menino, com aquela... Eu não sei dizer se já era um homem ou se ainda era uma criança ou um adolescente, porque ele era muito comprido, e ela segurava ele por baixo dos braços, que ficava praticamente da altura dela. E eu ficava olhando, meu Deus do céu, por que que um ser nasce desse jeito? O que leva a uma pessoa a nascer assim, enquanto que outras tão inteligente e saudável? E eu ficava me fazendo essas interrogações. E aí, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu aprendi o motivo pelo qual nós nascemos ou passamos por essa situação. Então, Deus não castiga ninguém nem vai para o céu e nem vai para o inferno. E nós respondemos por aquilo que nós fizemos no passado, estamos fazendo agora, ou iremos fazer. E isso é esse ajuste de consciência, é essa oportunidade que nós estamos tendo
para nos ajustar perante as leis de Deus, perante a nossa consciência com essas leis. Então, antes de reencarnarmos, todos nós que estamos aqui, eu acredito, nós aceitamos esses desafios da vida, porque sabíamos lá no mundo espiritual, porque hoje nós estamos ou perdemos a lembrança daquilo que nós planejamos, então lá nós sabíamos que essas provas, essas expiações iria fortalecer-nos espiritualmente. Então, nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um motivo de ser. E não é castigo de Deus, de maneira nenhuma. É oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, de superação através desses desafios. Então, nós precisamos olhar para as dores, para as dificuldades, para esses desafios, tendo ou dando um valor espiritual a cada situação dessa que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando. Porque a dor, ela desperta em cada um de nós elementos que vai nos sensibilizar e também vai nos purificando espiritualmente. É por isso que a dor existe, para despertar em nós, em nossa consciência, esses valores que muitas vezes estão adormecidos. A dor, ela também serve para despertar as virtudes que, como filhos de Deus, nós trazemos em nossa alma, mas muitas vezes ficam adormecidas essas virtudes. E só a partir do momento que nós estamos vivenciando determinadas provas, dificuldades, que vai desenvolvendo, nascendo e apresentando essas virtudes que estão guardadas em nosso interior. As dores também, elas fazem com que nós nos aproximemos de Deus, desse divino, que não está distante, não está longe, mas está dentro de cada um de nós. Porque a dor faz com que nós venhamos nos aproximar de Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, nos disseram os espíritos, e nos colocou, nos deu a vida de presente. E Ele está nos dando as oportunidades da existência. Só que nós, muitas vezes, nos desviamos do caminho reto e buscamos outros caminhos, caminhos que nos levam aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, da matéria, e com isso nós nos distanciamos de Deus, desse divino que não está longe nem distante, mas está dentro de cada um de nós. E aí, nos distanciando de Deus, achamos que somos super-heróis, somos mulheres maravilha, e quando, na verdade, ainda somos muito dependentes de Deus. Nós ainda somos muito dependentes da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do entendimento de Deus. Aí a dor chega para nos aproximar novamente desse divino ao qual nós nos afastamos, nós nos desligamos temporariamente. A dor, ela vem também nos ampliar, ajudar a ampliar a empatia uns para com os outros. Observemos que muitas vezes, quando nós estamos bem, entre aspas, que nós não estamos bem 100%, mas quando nós estamos bem, que tudo na nossa vida está fluindo, nós tendemos a nos afastar uns dos outros, porque nos achamos superiores, melhores, achamos que nós não precisamos do nosso irmão. E aí, quando essa dor chega, quando as dificuldades chegam,
nós vamos perceber que eu preciso do apoio de Adalberto, eu preciso da mão estendida de Dirce, eu preciso de uma palavra de carinho e de afeto de Eilane. E aí, isso vai fazer com que essa dor, essa dificuldade, vai fazer com que eu venha ampliar o meu nível de empatia para com o outro. Por isso, da importância da dor ainda na nossa vida. Nós aprendemos um ditado que diz: quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Então, a dor nos serve também para ampliar nossa empatia, lembrando que nós fomos criados por Deus para aprendermos a conviver uns com os outros. Isso é exercício da caridade, porque vem trabalhar em nós esse orgulho e essa vaidade que ainda alimentamos. E os espíritos disseram para Kardec que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas que vêm trazer prejuízo para a humanidade, para o homem. Então, a dor vai quebrar esse orgulho. Muitas vezes eu acho que eu não preciso do outro, das pessoas, aí chega a dor para me mostrar que eu preciso, para quebrar o meu orgulho, para pedir ajuda, para me aproximar dos outros. Então, a dor, ela é um remédio para nossas almas. E quais são os desafios mais comuns que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa vida e na nossa caminhada evolutiva? Nós podemos entender esses desafios como as perdas. E estou falando aqui das perdas de entes queridos, das perdas de trabalho, das perdas de amizade. Todo tipo de perda na nossa vida vem nos mostrar esses desafios mais comuns que nós vivenciamos no dia a dia, na nossa caminhada, na nossa existência. As doenças também que todos nós vivenciamos são ou é um dos desafios mais comuns da nossa vida. Quem de nós não já vivenciou, ou está vivenciando, ou iremos vivenciar um problema de saúde qualquer? Se nós formos em um hospital, em uma clínica particular, seja lá em que lugar for, o que mais nós vamos ver e observar são irmãos nossos doentes do corpo e principalmente da alma. Porque, segundo orientações dos espíritos, quem adoece primeiro é o espírito. E daí o espírito reflete ou emana esse desequilíbrio para o corpo. E o corpo, ele vai refletir aquilo que eu, espírito, estou sentindo, vivenciando comigo no meu interior, lá no centro de mim mesma. Então, as doenças são mais um desses desafios mais comuns que nós enfrentamos no dia a dia. Um outro desafio comum que cada um de nós vivenciamos, e eu acredito que todos nós vivenciamos esse desafio, são as crises familiares, os desentendimentos nas famílias. Quem de nós não vivencia esses desentendimentos? Já é sabido da nossa parte e os espíritos vêm nos informar e reforçar esse conhecimento que todos nós que estamos fazendo parte de um núcleo familiar, estamos ali vivendo e convivendo com espíritos que, na maioria das vezes, são inimigos do passado. E estamos juntos para ajustarmos a nossa consciência, os nossos sentimentos,
com essas almas. Então, essas crises familiares são ou é mais um desses desafios comuns que nós estamos vivenciando. Os conflitos emocionais também são desafios comuns de todos nós. Quem de nós não estamos vivendo esses conflitos emocionais? Ou todos nós que estamos aqui estamos zen, estamos Oli Kits com Mahatma Gandhi, com esse pessoal que vive uma vida totalmente em harmonia e em equilíbrio. Vivendo em um mundo de provas e de expiações, eu, Juscelia, penso que é muito difícil você encontrar alguém que não esteja vivendo algum tipo de conflito, de desarmonia emocional. É muito difícil, principalmente nos momentos de hoje, onde o mundo está vivendo esse aceleramento. Um outro desafio comum são as dificuldades financeiras que muitos de nós vivenciamos. As dificuldades financeiras, ela nos leva a vivenciarmos também desarmonias e conflitos, desentendimentos. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito caro. Cobra de nós posturas, posições que muitas vezes nós não temos condição de estar acompanhando tudo aquilo que a mídia nos proporciona. E com isso nós vivenciamos esses conflitos e essas dificuldades. A gente compra um celular hoje, daqui a um mês esse celular já perdeu a sua validade, não digo nem validade, mas assim, aparece um outro muito mais potente. E aí eu não me conformo com este, eu quero um outro mais caro. E com isso, eu vou me endividando, vai mexendo no meu orçamento, e eu vou tendo essas dificuldades financeiras para acompanhar essa evolução do tempo. Então, cada desafio que nós estamos vivenciando toca um ponto da nossa alma que precisa crescer, que precisa de crescimento. Seja as perdas, de uma forma, no sentido geral, as doenças, as crises familiares, os conflitos emocionais, as dificuldades financeiras, são situações que nos convidam a refletir o que é que eu vou fazer, de que maneira é que eu vou administrar essa situação, esse conflito ou esses conflitos em minha vida. De que maneira é? Porque eles são convites para o meu crescimento espiritual. Eu tenho esse olhar desta forma, de olhar, de encarar esses conflitos como oportunidade de crescimento espiritual, ou o meu olhar ainda está para como se fosse castigo, e principalmente castigo de Deus. Como é que eu estou encarando esses conflitos? Como crescimento ou como castigo e punição? Nós precisamos refletir sobre isso. Diante de todos estes desafios, de todas essas dificuldades, dores que todos nós estamos vivenciando, ou já vivenciamos, ou iremos vivenciar, nós precisamos lembrar e não esquecer, em momento nenhum, de maneira alguma, que Jesus, ele é o nosso modelo de superação. Ele é o nosso modelo de superação. Ele veio para nos ensinar a superar todos os obstáculos, todos os desafios, todos os conflitos que o mundo, que a vida está nos propondo para o nosso crescimento espiritual. Ele mesmo nos disse, ele mesmo nos falou, e nós vamos encontrar essa fala dele lá em João, no capítulo 16, no versos 33.
no mundo tereis aflições. Jesus disse isso, que esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de aflição. Mas ele também pediu para a gente não desanimar, que assim como ele venceu, nós também iremos vencer. Então, nós devemos confiar em Jesus, porque ele não prometeu a nenhum de nós vida fácil. Ele prometeu oportunidades de aprendizado, ele prometeu provas árduas, aflições, mas que a gente iria vencer, se a gente confiasse nele. Então, Jesus, ele prometeu para todos nós, ele prometeu força, ele prometeu que estava do nosso lado, ele prometeu paz na nossa vida. Nós precisamos confiar que ele está conosco em qualquer momento da nossa vida e principalmente nos momentos mais difíceis, porque ele também falou: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes, para os doentes. Então, precisamos acreditar que o seu exemplo nos convida a enfrentar com coragem, com humildade e, acima de tudo, com mansidão, esses desafios e essas dores. Mas, diante de tudo que a gente tem aprendido sobre os ensinamentos de Jesus, do seu evangelho de luz, o que o Espiritismo, como o Espiritismo, ele pode nos ajudar diante desses desafios, diante dessas dores, diante dessas provas. Como é que o Espiritismo vem nos ajudar? E aí nós podemos entender, e nós também temos aprendido, que quando nós estudamos a doutrina espírita, nós compreendemos melhor as causas das nossas dores, das nossas provas, dos desafios que cada um de nós estamos vivenciando. O Espiritismo também vem nos trazer consolação, vem nos trazer consolo. Por quê? Porque vem nos falar de um mundo espiritual, vem nos falar que nós não estamos sozinhos, vem nos falar que tudo aquilo que nós estamos vivenciando é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução espiritual. Com isso, vai nos apresentar a esperança de quê? De dias melhores, esperança de um mundo melhor, esperança de uma existência também melhor, mas vai depender muito de como nós estamos enfrentando cada uma dessas provas, cada um desses desafios, cada uma dessas dificuldades. A doutrina espírita também vem nos trazer ou nos apresentar responsabilidade perante a vida, O Cristo disse que a quem muito é dado, muito será cobrado. Quando nós estudamos a doutrina espírita, e André Luiz nos disse que se a gente, ou quando a gente tem o conhecimento, e eu não lembro de quantos dias ele falou, não lembro de quantos dias de estudo da doutrina espírita, nós já temos consciência de não errar mais, ou de errar com a consciência nos cobrando, porque vai nos apresentar a vida com mais responsabilidade, nos falando sobre a lei de causa e de efeito, nos falando sobre, ou se eu burlar essa lei, eu vou ter consequências, e essas consequências não serão boas em existências posteriores. Por quê? Porque a vida, ela continua.
E se a vida, ela continua, tudo aquilo que eu faço hoje, eu vou responder amanhã. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje é consequência, ou foi consequência daquilo que eu fiz lá atrás, no passado. Então, nós precisamos ter esse olhar para a vida, para as nossas atitudes, para as nossas ações. Porque o Espiritismo, ele não tira a dor de ninguém, mas ele vem nos ajudar a tirar esse desespero que muitas vezes nós trazemos em nossa alma diante de qualquer dor, diante de qualquer desafio, principalmente nos momentos de perdas de entes queridos. Então, os espíritos, eles não vão tirar de mim as provas que eu preciso passar, que nós precisamos passar, mas eles vão estar ali, do meu lado, do nosso lado, nos dando sustentação, nos ajudando a não perdermos o equilíbrio. E nós precisamos abrir o nosso coração para que eles possam nos ajudar mais e melhor, e a nossa mente também. Quais são as atitudes que nós devemos ter para nos fortalecermos espiritualmente diante de qualquer dor, diante de qualquer desafio que nós estamos vivenciando? E os espíritos vêm nos dizer que a primeira atitude é a oração. Quando nós oramos, nós nos ligamos às mentes amigas e superiores, e a oração, ela serve como alimento, como sustentação para a nossa alma. Assim como nós precisamos do alimento material para nutrir o nosso corpo, a oração, ela é um alimento para a nossa alma. Nós precisamos também exercitar a paciência diante das provas, diante das dificuldades que nós estamos vivenciando. Lembrando que essas provas e essas dificuldades não são eternas, mas são passageiras. Nós precisamos aceitar essas provas com paciência, com resignação, perseverando sempre, buscando ter o entendimento diante daquilo que nós estamos vivenciando, buscando fazer o estudo do nosso autoconhecimento, para aprendermos o que é que eu estou alimentando, trazendo em minha alma, quais são os meus anseios, os meus medos, as sombras que existem em mim, como eu devo trabalhar cada uma delas, como eu devo superar, como eu devo enfrentar essas dificuldades, esses desafios, e eu só vou conseguir fazer essa reflexão se eu buscar me autoconhecer. Como nos pediu Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu preciso também exercitar o perdão, o auto-perdão daquilo que eu já fiz, e não estou falando apenas do aqui e do agora, de existências anteriores. Se eu busco me auto-perdoar, eu tenho mais facilidade de perdoar o meu irmão, o meu amigo, o meu desafeto. Então, nós precisamos exercitar esses sentimentos, porque o Evangelho nos convida para esse trabalho. Quando Jesus disse lá no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele estava nos convidando para o exercício da caridade, do perdão, do amor ao próximo. Então, meus irmãos, os desafios, eles precisam encontrar em mim, cada um de nós, atitudes para vencer cada um deles. Eu não posso estar vivenciando um desafio na minha vida, uma dor, e cruzar os meus braços. O que é que está no meu alcance para buscar vencer esses desafios? Eu devo
trabalhar para isso. E um ponto primordial é o exercício da fé. Desenvolver essa virtude em minha alma. E aqui eu me lembro da mulher hemorrágica, quando ela estava sofrendo há 12 anos com aquele fluxo de sangue. E ela já tinha ido buscar ajuda e auxílio em vários médicos e nenhum deles curaram. E quando ela soube de Jesus, do que Jesus estava fazendo, ela fez esse movimento de sair de casa, de quebrar os preconceitos daquela época, porque a mulher, no seu fluxo menstrual, ela não podia sair de casa, ela tinha que ficar presa naquela época, não podia se misturar com outras pessoas, porque ela era vista como uma pessoa impura. E aquela mulher quebrou todos os protocolos, e ela saiu de casa, e ela foi ao encontro de Jesus, e ela disse, se eu tocar em suas vestes, eu tenho certeza que eu vou me curar. Isso é esse movimento que nós devemos fazer diante dos desafios da vida. O que é que está no meu alcance para eu buscar vencer esses desafios? Eu devo fazer esse movimento, eu devo ir ao encontro, eu devo buscar. É a medicina, é a terapia, é uma ajuda espiritual, tudo que tiver no nosso alcance, nós devemos fazer esse movimento e não esperar. Ela podia ficar em casa e mandar um recado para Jesus e ir na casa dela. Mas ela disse, não, eu vou levantar com meus pés, é com as minhas pernas, eu vou buscar. E ela foi. Isso é o verdadeiro exercício da fé. Então, a fé, ela não deve ser uma crença cega, como nos disse Kardec. Fé verdadeira, ela deve ser raciocinada. É aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, nós precisamos ter essa confiança, essa fé ativa em nós mesmos, no outro, para buscar ajuda. Então, a fé, ela é essa certeza de que Deus está no comando e que tudo que existe no universo está cooperando para o bem de cada um de nós. Porque Deus é amor, Deus é bondade. E Deus, ele vai fazer de tudo para nos ajudar. Para nos ajudar a vencer esses desafios que cada um de nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Um ponto importante, super importante para nós vencermos também esses desafios é o exercício do amor, da amorosidade, da fraternidade. Por quê? Porque o amor, ele é o maior dos antídotos, dos remédios contra o sofrimento. Quando nós vamos estudar a história de Jesus, nós vamos perceber, aprender e ver que Jesus em nenhum momento se apresentou doente. Por quê? Porque Jesus, ele amava e continua amando muito. Então, quando nós exercitamos o amor, nós não adoecemos. Porque o amor, ele suaviza a dor. O bem, ele atrai os bons espíritos. Quem ama, compreende e supera todos os desafios. Então, de que maneira nós devemos, na prática e não na teoria, superar esses desafios? Aceitar a nossa realidade sem desistir. Eu estou vivenciando essa prova, essa dificuldade, mas eu vou enfrentar sem desistir. Eu vou buscar os meios e os recursos que me levarão a me libertar dessa situação. Buscar ajuda espiritual, emocional, material, todo tipo de ajuda, como nós já falamos anteriormente. Cuidar da nossa saúde mental, física, por que não? E nós, muitas vezes, nós não buscamos a ajuda para a nossa saúde mental. Por que não buscar
a saúde para a nossa mente, porque teve um pensador que disse: mente sã, corpo são. Se a nossa mente não está sã, o nosso corpo também não vai estar são. Praticar a caridade, não apenas a caridade material, mas principalmente a caridade moral, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Cultivar bons pensamentos, os nossos bons pensamentos vai ajudar a equilibrar o nosso corpo, todo o nosso organismo. Persistir no bem, na ação do bem. Nós precisamos fazer isso para o nosso próprio bem. Devemos nos lembrar de exemplos de superação, como o nosso querido Bezerra de Menezes, que ele já podia estar em esferas muito mais superior do que a que ele está, mas ele decidiu ficar por aqui para ajudar todos nós, a humanidade. Devemos nos lembrar de Paulo de Tarso, que ele, um doutor da lei, ele nos seus últimos tempos, e para mim, Juscelia, o exemplo de superação que me toca mais a alma é o de Paulo. Não é fácil uma pessoa ter tudo que ele tinha e, de repente, ele renunciar tudo, como ele fez, para seguir, buscar um outro caminho. Principalmente as verdades que ele pregava. Não é fácil de maneira nenhuma. E a história de Paulo é uma história de transformação, de mudança em uma única existência. Ele deu um pulo quântico, um salto quântico em sua vida. Um outro exemplo de superação é da nossa querida irmã Dulce, que todo o bem que ela fez, um espírito totalmente amável, caridoso, fraterno, nos últimos momentos de sua vida, dormiu sentada, porque não aguentava deitar por conta do problema de saúde que ela tinha. Francisco de Assis, também, que abandonou tudo para seguir o Cristo. Maria de Nazaré, que viu seu filho sendo crucificado na cruz, vivendo aquela dor terrível, e ali, como mãe amorosa, ela não pôde fazer nada. Então, são espíritos que vêm nos trazer exemplos de superação a cada um de nós. Todos eles enfrentaram dores profundas, mas transformaram essas dores, essas dificuldades em missão, e serve de exemplo para todos nós até os dias atuais. Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados com espíritos amigos, guias protetores, espíritos familiares, e principalmente, acima de tudo, estamos acompanhados pela misericórdia de Deus, que não nos abandona em momento nenhum. Em momento nenhum nós estamos sozinhos. Em momento nenhum. E só para fixar em nossas mentes, né, essa mensagem de hoje que nós estamos refletindo juntos, os desafios são oportunidades que todos nós estamos tendo para crescer, principalmente espiritualmente. A dor, ela vai passar. Chico Xavier nos disse isso, tudo passa. A dor, ela vai passar. O aprendizado, ele vai ficar. E eu tenho um grande exemplo de vivência, de momentos de dores intensas na minha vida, e eu estou falando de dor moral, e ela passou. E ela passou. Então, tudo passa. Deus nos acompanha sempre, em todos os momentos de nossas vidas. Jesus é o nosso modelo, é o caminho ao qual nós devemos seguir. Superar é crescer espiritualmente. Que cada desafio da vida seja para todos nós transformado em degraus de crescimento, de luz, para alcançarmos a ascensão que tanto buscamos e que tanto almejamos.
E para encerrar o nosso trabalho, o nosso bate-papo da noite de hoje, eu trouxe um poema cujo o título é Quando o Desafio Chega. Quando a dor ater ou bater a porta, não temas o que ela traz. Toda prova é luz que toca os caminhos que virás. Se o pranto rolar em ti, deixa o Cristo te embalar. Ele é o farol na noite escura que jamais deixará brilhar. Caminha, alma peregrina, pois nada te faltará. A fé é ponte divina que te ajudará a atravessar. Segue firme, coração, na estrada do aprendizado. Toda luta é construção de um futuro iluminado. Sigamos a luz do Cristo, sigamos a misericórdia do Pai Celestial, sigamos o exemplo daqueles que vieram a esse planeta trazer exemplos maravilhosos, como nós vimos ainda há pouco, e busquemos nos ensinamentos de Jesus os meios, as ferramentas, os mecanismos para vencermos esses desafios que cada um de nós estamos vivenciando ou que iremos ainda vivenciar. E sugestão de leitura para fortalecer-nos diante das provas da vida é ler o Livro dos Espíritos ou toda a codificação. Vamos ler Emmanuel, Hermance Dufour, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros autores que vêm nos ensinar e nos ajudar a vencer as nossas provas com coragem, com paciência e, acima de tudo, com resignação. Que Jesus continue conosco e que, acima de tudo, nós continuemos do lado do Cristo. Muita luz e muita paz para todos nós, hoje e sempre. Gratidão pela atenção, pela oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre esses ensinamentos. Agradecemos pela mensagem trazida, que assim possamos refletir na nossa caminhada. Então, são maravilhas que temos para o nosso benefício e, às vezes, colocamos dificuldade na caminhada. Então, tudo vem para nos alertar e fazer com que a gente progrida, principalmente em espírito. Deus abençoe a todos, muita paz. E se alguém quiser fazer algum comentário, resta alguns minutos. Se der. Boa noite, parabéns, Josélia, muito bom sua reflexão. E você falou aí sobre a felicidade não é deste mundo, né? E compreendemos com a nossa experiência de vida que a felicidade são momentos felizes, né? Como um aniversário, uma formatura, né? E outras comemorações que temos na vida, né? E você falou também a dificuldade financeira. Isso é uma das principais coisas da vida que temos que ter alerta. Quando a gente coloca um filho no mundo, a gente já pensa como a gente, vamos criar aquele filho, vamos educar para ele ser um homem de bem, um homem bem resolvido, né? Um homem com a profissão. E ele também conserve essa educação que você deu para passar para os filhos dele. Porque a gente está tendo dificuldade em determinados países, não é só no Brasil, né? É a educação doméstica, é os pais desertando a família, né? É os filhos vivendo só com a mãe, e aí a mãe não vai poder, assim, dominar, porque quando ele cresce, ele quer ter a vida dele, né? Sem a mãe, e aí vai tendo uma degradação familiar. Você falou de dores e sofrimento,
muito bem falado, muito bem refletido, que as dores a gente vai ter na vida, sempre dores de sofrimento, como a morte de um parente, né? A própria desilusão da vida, tanto no amor como a vida financeira e outros mais. Falou também que Jesus não veio aqui para os sãos, veio para os doentes. Então, é uma boa interpretação, né? Quem está sã, talvez só precise dele do equilíbrio da fé e psicológico, né? Não do físico, mas quem está doente precisa dos dois. O equilíbrio psicológico e, a cura do físico. Então, foi muito bem pensado. E Jesus, na minha opinião, é um homem diferenciado dos outros homens. É um homem filho do Criador. O homem que veio dar exemplo a todos nós, né? Que muitos não tomam o exemplo dele. Não segue o que ele deixou, né? Fazendo uma reforma íntima. Aqui eu tenho um resumo que eu peguei aqui. Ele fala assim o seguinte: segundo o Espiritismo, superar o desafio da vida envolve aceitação, a diversidade como oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, confiando na fé em Deus, em si mesmo e na força de reencarnação. É fundamental não se ver como vítima, cultivar o otimismo e a resiliência, não temer o trabalho e as obrigações, e trabalhar ativamente para transformar a realidade. A prática do bem, o perdão, a autonegação do orgulho e a dedicação a princípios morais elevados também são essenciais para a evolução do espírito. Então, é um resumo que tem aqui. Tem mais coisas, mas não vou falar, que tem outras pessoas querendo falar, né? Então, parabéns. Era isso que eu tinha como também complementar a sua reflexão. Me agradecida, Fidelis. Boa noite, gente. Então, Josélia, sim, foi bem explicativo a sua palestra, mas a gente também tem que ter um olhar que a gente, tem pessoas que estão num sofrimento, e a gente sabe que ele pode mudar ou até melhorar aquilo, mas ele fala, não, Deus que quer. Deus que quer. Então, hoje, assim, nós espíritas, nós temos esse olhar que nós podemos, sim, virar a mesa, que nós podemos fazer o melhor para nós, né? E, assim, a gente tem que, às vezes, assim, a gente tem que entender, às vezes, quando eu não era espírita, eu pensava assim na oração. Aí eu perguntava assim, que oração é rezar o Pai Nosso. E, às vezes, pessoas que estão chegando, eu acredito que quem já está no Espiritismo há muito tempo deve saber, porque eu aprendi assim e eu entendo assim. Muitas vezes a oração é sim, sabe, você fazer aquelas orações, principalmente aquelas do coração, mas é aquela conversa que a gente tem com Deus, sabe, às vezes com os nossos mentores também. Não é assim não é aquele pedido, é aquele agradecimento, é aquele Senhor, me ajuda a entender essa situação. Isso pode ser uma oração, porque muitas vezes nós estamos em situações difíceis e nós não entendemos. Hoje, é que nem você falou, nós hoje sabemos que nós não somos o inocente, nós não somos os coitadinhos, nós estamos aqui para melhorar, principalmente espiritualmente. Então, é esse olhar que as pessoas, assim, que quando fala e quando eu falo para alguém, eu falo sobre a oração, né? Oração é um todo, né? E principalmente aquela conversa de coração para coração. Aquele pezinho que a gente tira do chão e a gente fala, Senhor, eu não estou fazendo a minha parte, porque muitas vezes nós não fazemos nossa parte. Deus está sempre ali nos ajudando. Eu estava aqui, quando você estava falando, eu estava pensando há anos atrás, quando eu tinha um problema muito grave, meu problema sempre foi pulmão, e eu já estava no hospital há 15 dias, mais, e
E eu não estava no hospital do convênio, estava em um hospital em outro, e o convênio queria me tirar de lá. E aí eu lembrei aqui como que os espíritos trabalham, né? Um doutor falou, não, ela não tem condições de ir embora. Mas há 15 dias, ele falou, não tem condições de ir embora. E eles não entendiam também, eles falavam assim, não, a senhora fuma, quanto tempo a senhora fumou? Fuma 10 maços de cigarro por dia, e eu, nessa reencarnação, eu nunca fumei. Fumei em outras, e trouxe para essa, né? Então, eu fico assim, sempre assim, me emociono, sim, quando eu penso assim, nas coisas espirituais que nós temos, e a gente às vezes não consegue enxergar, né? Muitas vezes estamos em situações difíceis, e a gente está ali, né? E no outro dia a gente fala, não, vou fazer isso. Depois a gente fala, que ideia que eu tive. Mas hoje a gente sabe que a gente foi ali, teve intuição, os espíritos ali ajudando, nossos mentores, Deus, Jesus. Né? Então, é muito, assim, a gente tem que abrir esse olhar também. Estou numa situação difícil hoje, mas qual é a minha parte para mudar isso? Então, é isso assim que a minha contribuição da noite é essa, gente. É o meu olhar, hoje meu olhar perante a vida é um olhar de otimismo, sim, é um olhar de oração, sim, mas não aquela oração, sim, faço Pai Nosso, faço a prece de Caritas, muitas outras faço de coração, porque eu não sei fazer prece sem de boca, né, para fora. Mas hoje eu tenho esse olhar, sabe, esse olhar de dizer assim, hoje eu vou fazer minha oração e hoje vai ser a minha conversa com Deus, vai ser a minha conversa com o meu mentor, porque a gente sabe mesmo que os mentores estão ali, né? O dia inteiro ali, o dia inteiro não, quando a gente precisa, né? E quando a gente também, porque muitas vezes a gente manda embora também, né? A gente faz tanta coisa que eles, sei lá, gente, eu só sei que nem já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. E é isso, gente. Mais algum? Se não, peço para Eucélia fazer a prece final da doutrinária da vida. Muita paz a todos, Deus abençoe. Mais uma vez eu agradeço o convite, a oportunidade de refletirmos juntos sobre esses ensinamentos. Agradeço a participação e a presença, a colaboração de todos que aqui estão. E vamos agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades que Ele já nos deu, está nos dando e irá nos dar para aprender, crescer e evoluir. Sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos nesta nossa caminhada evolutiva, que como Pai amoroso, Criador, nunca nos abandona, nos deixa só. Nós te agradecemos muito, muito, e continuamos a te pedir para ir nos ajudando a despertar em nossa consciência um olhar mais espiritualizado diante da vida. Que quando os desafios chegarem, que possamos acreditar que eles são e serão degraus para o nosso crescimento espiritual, para a nossa ascensão. E movamos todos os recursos que existem dentro de nós, porque o Cristo nos disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Que essa luz que existe dentro de cada um de nós, ela possa brilhar principalmente nos momentos de desafios maiores que venhamos atravessar. Nós te agradecemos, Senhor, assim como aos espíritos irmãos e amigos, em particular
os que nos assistem, nos acompanham e nos protegem. E também o nosso querido e amado Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de superação. E assim, Mestre, na certeza de que está sempre conosco, nós te agradecemos e encerramos o nosso encontro da noite de hoje, rogando luz e paz para as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, irmãos, amigos e principalmente os nossos inimigos, aqueles que ainda alimentam aversão contra a cada um de nós. Que a tua luz penetre em cada alma necessitada dela. Que assim seja.